E aí, turma? Entramos 1 minuto antes. Vamos aguardar o Instagram avisar vocês que a live vai começar. E aí, minhas queridas, entrando 1 minuto antes, hein? Pense no coleriquismo. Oi, Indianara, tudo bom, Indianara? Minha colega de profissão. Oi, Maná, oi, Lu. Tudo bom? Entrei 1 minutinho antes. Ai, porque passei altas emoções aqui agora há pouco, mas tudo restabelecido. E como eu gosto de viver perigosamente. Oi, Lu. Meu marido, para variar, de plantão. A Alice está dormindo. José machucou o joelho depois daquela postagem que eu fiz dele virando. Ele foi jogar bola, machucou o joelho. Então tá ali de molho com um gelinho, mas se a Alice acordar... Eu acho que a Alice acorda. Toda vez que eu faço live, ela acorda. Ela nunca acorda, mas quando eu faço, ela acorda. Porque o escritório é quase de frente com o quarto dela. Então acho que ela escuta eu falando, né? E aí acorda. Vamos lá conversar com a mamãe. Oi, tia Débora. Oi, Cá. Vamos começar. Daqui a pouquinho a Marta aparece por aí. E a gente coloca ela na live. Então por isso que eu comecei esse 1 minutinho antes, tá? Pra explicar pra vocês que... altas emoções aconteceram aqui, mas estou aqui. Vou colocar a dona Marta Guterres na live e falaremos sobre virtudes. Na verdade, a não abstração das virtudes. Se alguém souber fixar o assunto, eu não sei. Se alguém souber fixar o assunto, ótimo. E agora eu vou tentar descobrir como é que eu coloco a Marta aqui. Gente, onde? É na câmerazinha? Será? Alguém me dá um help? É na câmera? Vamos clicar. Sim. Vamos ver se Dona Marta. Agora vai ser... Eu vou tentar fazer essa live com 40 minutos no máximo. O difícil vai ser conseguir, porque eu falo muito e Dona Marta também. A Marta fala pros cotovelos e eu também. Aí complica. Deixa eu ver. Será que eu não aceitei o convite dela? Aceitar. Ixi, não tá aceitando. Ó, quando eu coloco aceitar. E agora? Eu tô vendo, Marta, você aí, tô aceitando você. Só que quando eu aceito, não aceita. Ai, meu Deus, e agora, gente? Alguém me socorre? Eu tô aceitando aqui o convite da Marta, mas quando eu aceito, não aceita. Ele fecha você, Marta, sai e entra de novo, pra ver se dá certo. Eu vejo você, eu aceito no azulzinho e ele fecha você. Olha lá, Marta Guterres não está conseguindo participar da live. Isso, olha lá. Marta, sai e entra de novo. Bom, gente, hoje a live é para os fortes, viu? Porque a gente vai dar um relato da nossa vida, algo que realmente me viu novamente. Então, vamos lá. Tem até mais gente pedindo para participar, mas vou aceitar a Marta. Marta, estou te aceitando, mas não entra. Quando eu aceito você, ó, fechou você por definitivo aqui pra mim. Inclusive, tirou você do pedido de aceitar a live. Ah, gente, não é possível. Só pode ser uma brincadeira de mau gosto do Instagram. Deu? Olha o Davi! Deu. Oi, Davi! Deu, gente. Tudo bom, querido? Deu certo. Ai, que Deixa eu bom. só arrumar minha... Pro outro lado. Deixa eu só arrumar aqui. A Duda arruma aí pra mim. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Ai, Duda. Socorro. Gente, assim. Peraí. Bom que você tem uma assessoria Nossa, ótima aí, né, Não, Marta? olha, vou te contar. Tá, socorro. É o Summer? Peraí, Duda. É melhor tirar esse aqui. Não quer o Summer? Pode ser? Gente, desculpa, boa noite. Eu acho que tava voando. Não sei se o problema era aqui ou era aí. Agora, vamos lá. Não dá pra escolher qual. É aqui mesmo. Pode viu, ir, pode ir, Marta? gente. Tá tudo certo. Não, peraí, gente. Ai, que linda. Não, deixa bem, sem filtro. Marta, ainda Tira bem o que filtro eu pra mãe. Tá. Ainda bem que eu Tá, fiz tem que ir outra clicando, live, porque não você dá. tava de verde, viu? Porque senão a gente ia estar de par de jarro. Eu tava de verde também, eu tirei. Peraí que eles vão tirar o filtro aqui, gente. Foi. Obrigada. Oi, pronto, tá linda. Obrigada, só bota a luz mais pra cá, obrigada. Bota a luz pertinho da mãe.
Bom, eu acho que a Obrigada, Marta gente. dispensa apresentações, mas, de qualquer forma, eu sigo a Marta não tem muito tempo e ela tinha bem pouquinho seguidor quando eu comecei. Foi uma indicação da Cássia. E quando eu cheguei, já falei para ela, quando eu cheguei no perfil dela, era um perfil pequeno, assim como o meu, e que eu cheguei, que eu vi, eu disse, nossa, é isso, entendeu? Ela faz as coisas da maneira com que eu gostaria de fazer, mas não consigo. Então, comecei a estudar o Instagram da Marta e me trouxe, assim, um ordenamento muito grande. Muito grande. Tanto é que hoje eu sou aluna dela, né, Marta? Verdade. Mas, apesar de eu achar que não precisa de apresentações, Marta, se você quiser se apresentar, pode ser que alguém não te conheça, fica à vontade. Claro, claro. Bom, eu sei que tem muitas seguidoras, a gente tem muitas seguidoras em comum, né? Eu recebo Temos. muito direct, assim, Marta, te conheci através da Andressa. Ai, eu adoro vocês duas, eu gosto tanto dessa troca. Bom, mas então, meu nome é Marta Guterres, eu tenho 35 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos e eu tô aqui no Instagram mais ou menos uns 2 anos, tá fechando aí uns 2 anos, e o que eu compartilho aqui é minha vida, né? Eu compartilho, assim, a minha rotina, a educação dos meus filhos, mas principalmente o que eu divido aqui é a minha experiência que eu tenho na cozinha, que é, então, o que eu chamo de meal prep, que é essa organização das refeições, uma vez na semana, né? Que a gente traz essa ordem para nossa cozinha, para nossa vida, para nossa alimentação. Na Então, é isso paz. que eu compartilho aqui. Sejam bem-vindas, né? Ao meu perfil, quando vocês vierem conhecer, sejam muito bem-vindas. Vai ser uma alegria ter as seguidoras da Andressa aqui comigo também. Vamos lá. Eu que convidei a Marta, coisa rara de acontecer, fazer um convite para a live, porque são assuntos, eu acho assuntos complicados, às vezes, que eu lido aqui, e com ideias muito diferentes, divergentes. Então, mas como eu vi que a Marta, ela caminha um caminho que eu também vinha buscando, eu falei, Marta, a gente é muito complementar o que a gente fala, poderíamos, né, fazer essa live juntas, porque as pessoas estão buscando a tal da virtude hoje em dia, todo mundo quer ser virtuoso, e a virtude, e estão lidando com a virtude de uma forma assim, cheia de abstrações. Eu decidi que eu vou ser virtuosa. Então agora eu vou ser isso, eu vou ser paciente, eu vou ter prudência, eu vou ser uma fortaleza. E acontece que a vida da gente não funciona assim, né? Na vida real, a gente não pode generalizar, a gente não pode buscar ser a mesma coisa que a outra pessoa. Nós podemos nos inspirar em outras pessoas, só que nós somos responsáveis, pela realização da nossa vida. Então, até assim, quais são as virtudes que estão próximas de mim? Eu preciso de um ordenamento. Eu preciso que as coisas estejam em ordem para que eu consiga de fato desenvolver novas virtudes, porque talvez algumas coisas são muito fáceis para mim e não são tão fáceis para Marta e nem para vocês que estão nos assistindo, e outras coisas que para ela é tão simples, para mim não são. Então, ordenar essas virtudes, ordenar as facilidades que a gente tem sem generalizar é o primeiro passo. E como a Marta lida muito com ordem, principalmente, né, a ordem na cozinha, a ordem na casa, o que facilita muito com o andamento aí da rotina dos nossos lares, eu vi ali algum caminho do tipo assim, olha, não precisa estar ruim para arrumar, tem que estar bom para eu colocar aquela cereja do bolo, dá para manter. Não é assim, Marta? Exatamente, exatamente. Andressa, quando a gente pensou em falar sobre a virtude da ordem, né, eu lembro que há pouco, naquela semana, eu tinha postado algo falando com relação à preguiça. Não sei se tu lembra. Uhum, sim, Eu tinha claro. falado alguma coisa com relação à preguiça. Quando eu converso com alguém a respeito das virtudes, principalmente sobre a virtude da ordem, que é o que mais me questionam, né? Como que eu faço para me organizar? Como que eu faço para me organizar? Eu não consigo não linkar a questão da preguiça com a virtude da ordem, né? Eu vejo que as pessoas estão nessa busca da virtude da ordem, né? Principalmente, que é o que a gente está falando aqui sobre as virtudes, mas quando falam da virtude da ordem, a maioria das pessoas não percebem que o que atrapalha em tudo isso, vou ler o livro lá do padre Francisco Fausto, eu vou começar a tentar colocar em prática, mas aí entra a questão da preguiça. Uhum. Não sei se tu repara nisso, né? Se tu observa. É porque sem ordem a gente não consegue cumprir nem um pouco, né? Sim.
Sim. Então, se a gente não tivesse uma ideia, né, iluminado, porque eu vejo que não tem como sermos virtuosos se não tivermos a prática de 3 coisas. Eu vi isso numa aula do Mel, que não sei se vocês conhecem, da formação do imaginário, e ele citou que não há como desenvolvermos virtudes sem oração, sem o sacrifício do corpo e sem o serviço. É um tripé. Então tem que ter oração, tem que ter o sacrifício do corpo, faz parte, né, nessa aquisição das virtudes, nesse desenvolver das virtudes. E o serviço. Ah, Andressa, mas a maioria, né? Mas eu chego cansada, por que eu que tenho que servir? Porque faz parte, é o sacrifício do corpo. Sim. Né? Quando o jejum é o sacrifício do corpo, quando nós nos negamos àquele conforto, aquela idolatria pelo conforto, de ser tudo simples, de ser tudo fácil, é aí que nós desenvolvemos as virtudes. A gente só consegue desenvolver uma virtude se nós tivermos uma firmeza naquilo. E como é que eu posso ser firme em alguma coisa se eu fizer daquilo de tal forma que ele esteja fincado, de fato real? Então, é só na base da oração, do sacrifício do corpo, faz parte. Às vezes estamos cansados, as crianças adoecem, tem que levantar de madrugada. Então essa é a parte do sacrifício do corpo. E as pessoas abstraem demais, elas querem... Imagina só, se São Francisco de Assis quisesse ter as virtudes de São Tomás de Aquino. Não é? Ou Santo Agostinho agora, ele quer ser como São Francisco. Perceba, as pessoas, elas têm as virtudes nelas. E não é porque, vamos supor, a Andressa, ela tem um tipo de virtude diferente do da Marta. Não é, eu posso olhar, me inspirar em você, e eu quero, vamos supor, a ordem, a facilidade e a prática que a Marta tem em ter ordem na casa dela, em ter um ordenamento ali no funcionamento do lar. Mas primeiro eu preciso desenvolver as minhas habilidades. Quais são as virtudes que estão mais próximas de mim? Quais são as habilidades que estão mais próximas de mim? E a partir delas, eu consigo buscar uma virtude mais distante. Porque se eu não estou fazendo nem o pouco, nem aquilo que está próximo de mim, como é que eu vou buscar algo que eu estou admirando em outra pessoa, que eu estou me inspirando em outra pessoa, se eu não tenho firmeza de fazer nem o que faz parte da minha natureza? Né, Marta? Exatamente, que muitas vezes, é aí que eu tava falando, que muitas vezes é pela essa questão da preguiça, né? Então, por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender as virtudes, porque fica uma coisa solta, né? Fica uma coisa assim, eu quero ser igual a ela, eu quero imitar a rotina dela, e eu quero ser virtuosa, eu tô lendo sobre as virtudes, mas é que tá tudo muito vago, né? E eu também, né, não percebo que eu não sou lá grande coisa assim, eu sou meio preguiçosa. Eu quero ser igual a ela quando eu tô ali rodando o Instagram, quando eu tô ali no feed, né? E aí, quando eu tenho que fazer, eu não faço. E aí, Andressa, assim, é muito rápido, gente, é muito rápido mesmo. Se a Andressa me permitir, né? A Andressa pode dizer não, ela é uma colérica. Ela vai dizer não, né? Eu sou uma sanguínea falante. Eu trouxe aqui, falando sobre essa questão da preguiça, só para as pessoas entenderem, assim, 4 frases. Que eu anotei aqui, né? Porque eu sou uma sanguínea ordenada, né? Então, trouxe anotações. Sempre. Vamos. Que é assim, gente, eu escutei numa homilia do Padre Paulo Ricardo. Ele tem... Várias vezes ele já falou sobre preguiça. E eu já escutei todas, né? Mas, assim, acho que todas. Mas uma me chamou muito a atenção e eu fiz aqui algumas anotações só pra gente conseguir entender o porquê que a gente não, às vezes, não acessa as virtudes por causa da preguiça. Tá? Sim, então, eu vou ler muito rapidinho, tá? Eu vou pegar aqui, então. Ele diz o seguinte, olha, que o preguiçoso contenta-se em despachar as tarefas, né? O preguiçoso, ele é aquele, então, que tem a resistência ao esforço e ao sacrifício, que é o que a Andressa estava falando, né? Então, o preguiçoso, ele é aquele que sempre quer dar um jeitinho nas coisas, né? Então, ele tem essa força de se poupar, essa forma egoísta de se poupar, né? E o preguiçoso, ele diz assim, que o preguiçoso ele acaba por se tornar um virtuoso na arte de fazer as coisas de qualquer jeito. Ele diz isso. Mas a parte que ele diz que me chama mais atenção é o seguinte, que o corpo da gente se corrompe pela preguiça, né? Tornando-se uma sede de todas as más inclinações. Então, como que eu vou ser virtuosa se eu sou a sede de todas as más inclinações? Pensa nisso, né? Então, ele diz isso que me chama muita atenção. Um homem ocupado só tem um demônio para o tentar. Um homem ocupado só tem um demônio para tentar. O preguiçoso tem 100.
Então, a preguiça é a mãe de todos os males, né? E o preguiçoso não entra no céu, porque o reino padece de violência, ele diz assim. Né? Então, assim, só entra no reino dos céus quem luta que vai alcançar isso. E o que, que é essa luta? A luta é fazer o que tem que ser feito. Então, é aí que quando a gente fala da virtude da ordem, né, as pessoas pensam assim, eu preciso de uma planilha, eu preciso de uma agenda milimetricamente com os horários do que eu tenho que fazer para eu ter um dia ordenado, né? Sendo que, na verdade, a gente tem que ter, na verdade, educar o nosso olhar para fazer o que tem que ser feito. Justamente. Né? Não Você só na citou o casa, Padre Francisco tudo. Fausto, que é maravilhoso, os livros dele, né? E ele, em um dos livros dele, ele fala assim que quem não luta para adquirir virtudes se torna frágil a qualquer impacto. E a vida é feita de impactos. Ou seja, vai sucumbir. Em algum momento, não se sustenta. Né? E São José Maria Escrivá também, como eles vão se complementando quando a gente vai buscando isso, né? E aí vai ficando tudo tão claro e a gente fala, nossa, eu posso falar, né? Eu fui uma preguiçosa de carteirinha. E é uma luta diária, porque assim, eu tenho essa predisposição a dar aquela bufada e querer as coisas prontas no meu tempo, do jeito que eu pensei. Então, é uma luta. Né? É como ele disse, quem não luta diariamente por buscar as virtudes, né, é frágil. E qualquer impacto derruba, e é verdade. Tudo você se desestabiliza. Qualquer coisa que saia fora do prumo do que você gostaria, como você é preguiçoso, te tira do eixo. E você se perde. Então, São José Maria Escrivá, ele falava assim que ele olhava a si mesmo com uma certa, deixa eu pensar, uma certa admiração a que ele realmente devesse. O que ele queria dizer com isso? Que se a gente se envaidecer dos dons de Deus, das virtudes que nós temos, aquela facilidade, se nós nos envaidecermos dessa qualidade que alguns de nós têm a mais do que outros, a gente mata ali, a gente amputa ali, a gente quebra ali todo e qualquer bem que habitava naquele dom. Sim, perfeito. Então assim, e abre espaço à soberba. E a partir do momento que você abre espaço à soberba, você abre espaço à preguiça, porque você é o centro. Então eu não vou fazer porque eu sou o centro, alguém faz por mim. Eu não vou servir porque eu sou o centro. Então assim, a partir do momento, Deus dá os dons a todos nós temos, é isso que eu estou dizendo. Desenvolva as habilidades mais reais. As pessoas abstraem demais, tá nessa moda o negócio da virtude, todo mundo fica abstraído, assim, perdido, buscando a virtude. Eu vou ser paciente. Por exemplo, eu, Andressa, não sou paciente, não sou, é uma penitência a paciência para mim. Eu preciso me manter no centro o tempo todo, porque rapidamente eu expando e explodo. Então, veja só. Também, né, Também Andressa? é sanguínea demais. Então, porque veja muitas bem, vezes eu achava que eu era colérica. Eu não sou. Não adianta, às vezes o sanguíneo expande mais que o colérico. Então, olha, não adianta eu olhar na internet, nas redes sociais, uma mãe que é super tranquila, que é super calma, e eu resolver que de hoje para amanhã eu vou ser como ela. Porque eu não vou ser, né? Que nem o Eu não vou ser. temperamento, às vezes, né? Como tu fala muito de temperamento. Então, eu às vezes olho mães, assim, que são fleumáticas, melancólicas. Eu falo muito, né, da Cássia, assim, eu olho a Cássia, ela me dá uma paz falando e tal, ela resolve as coisas assim. E eu até para fazer uma live, né, eu fiz uma live agora há pouco, a Duda dizia assim, mãe, quando eu botar um coraçãozinho na live é porque tu não para quieta. É só pra te dar um toque, ela dizendo pra mim, né? Então, assim... É um sinal, né? Eu posso pegar dela, né, o que ela fala sobre virtude e tentar aplicar sem preguiça aquilo na minha vida. Mas eu não vou ser igual a ela, né? Não. Nossos temperamentos nem são os mesmos. Você sabe que tem uma passagem que, acho que é em Mateus, que Jesus cita o profeta Isaías, e ele fala assim, esse povo somente, deixa eu pensar, esse povo somente me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, como você disse, abrir aqui as redes sociais e colocar ali, né, lavando a louça, abraçando o filho, fazendo isso, fazendo aquilo, quem olha isso, fala assim, nossa, mas por que eu não consigo fazer assim? Mas calma, a gente precisa olhar o testemunho dessa pessoa. Entendeu? Claro. Você, Marta, você era uma empresária, eu também.
né? Hoje a gente administra a nossa vida, o nosso lar, também não deixamos de ser quem somos, só que agora nossos valores estão ordenados, né? E assim, eu consigo desenvolver também, fiz quem é você. Eu nunca faço isso, mas agora a Sanguínea vai me dar licença, que vai caber perfeitamente aqui. Vai. No Padre Francisco Fausto, ele fala o seguinte, olha só, sobre as pessoas. Fora de casa, dão vazão, por exemplo, a simpatia e a camaradagem temperamentais, ou seja, aqueles que têm os temperamentos mais simpáticos, né, lá fora, por vaidade e por prazer. Mas em casa, onde mais do que temperamento é preciso uma abnegação, são insuportáveis. Doeu essa, eu era assim. Eu era muito assim. Acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, né? A gente muitas vezes é assim. Muitas. Portável. É um sorriso lá fora, né? E quando a gente entra em casa, parece que tira a máscara do sorriso e sobra só o que ficou de ruim. Interessante que enquanto estava lá em casa, lá na rua, estava sorrindo, estava disposta, estava alegre, estava tudo. Aí chega em casa, eu tô cansada, eu também trabalhei o dia inteiro, vai lavar com ódio aquela louça e soca o menino para tomar banho e faz não sei o que, não sei o que. Já fiz muito isso, né? Então, veja só, mas espera aí, você não estava cansada 15 minutos atrás quando você estava sorrindo lá na empresa com as outras pessoas? Aí quando você entra em casa, aí o cansaço bate? Então os valores estão invertidos. Então é aí que Jesus cita o profeta Isaías, né? Essas pessoas que me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É porque é na ação, na atitude, no cuidado diário que a gente realmente cria firmeza na virtude real. Assim como você faz diariamente e mostra pra gente, apesar de seu marido não colocar a carteira no lugar certo. Não, mas sabe, depois eu vou falar sobre essa questão de quando a gente fala na virtude da ordem, eu acho também que as pessoas às vezes ficam um pouco dispersas, assim, de não conseguir colocar as coisas em prática, porque eu assisti como que chama, meditação lá na obra, né? Na obra do Opus Dei aqui em Porto Alegre, onde o padre fala na prática com relação à virtude da ordem. Numa parte dessa meditação ele fala sobre a ordem então material. Ele trouxe assim bem dia a dia, né? E aí ele fala assim a respeito, olha, nosso próprio quarto, nossa própria casa, né? A gente pode ter um primeiro exercício, ele fala assim, a gente pode ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Ele diz assim, porque a gente tendo um lugar para cada coisa, ele diz assim, chegou um produto novo na tua casa, né? A minha batedeira, quando ela chegar, eu tenho que ensaiar qual é o lugar que ela vai ficar. A gente começa a ter essas conexões, né, no nosso cérebro, realmente, uma coisa assim, tipo, não, eu tenho que ter um lugar para as coisas. Não no sentido, Andressa, de ser neurótica, né? Tem que estar tudo no lugar. Mas assim, não isso. Na verdade, é longe disso a virtude da ordem, é outra coisa. Mas ela começa mesmo na prática, a gente começar a ensaiar que dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, tem uma gaveta que tem meia. Tem um lugar da chave que é a chave. Tem lugar da batedeira que é a batedeira. É o lugar da chave que você sempre fala do seu marido, né? É isso que eu citei, né? Que ele sempre tá ali e aí, cadê? Eu dei um pratinho aqui para ele colocar, mas ele não coloca. Claro, e na verdade, assim a gente aprende, parece que é bobo, mas assim a gente aprende nessa prática. Então também eu tenho um lugar para Deus, eu tenho um lugar do esposo, eu tenho um lugar dos filhos, eu tenho todos esses lugares na minha vida. Porque eu tô treinando e ensaiando isso já nas pequenas coisas dentro da minha rotina, da minha casa, né? Aí aquela pessoa que quer ser virtuosa, mas ela começa assim, hoje, deixa essa mochila aqui. Mas por que a gente não bota um parafuso aqui num canto? Vamos pendurar essa mochila. Aí deixa a mochila no chão, aí deixa não sei o que. Na verdade, a gente não percebe, mas começa a fazer isso dentro da nossa família, da nossa vida, dentro do nosso trabalho, né? Então, muito importante isso que você citou sobre ser importante ter ordem, mas assim, muito distante de virar um quartel, a casa, o lar, né? Porque a gente não pode virar só cumpridores de tarefa, né? A partir do momento que a gente vira cumpridores de tarefa, a nossa rotina fica morna e aí a gente perde a essência. Então fica aquela coisa sem graça, sem vida, sem alma e você vai esfriando todo mundo. Né? Quando eu mudei aqui para casa, em janeiro,
eu saí de um apartamento para casa e com criança pequena e cachorrinho e mudança, vida normal, né? Atividades concretas da vida acontecendo, mas eu resolvi que eu ia dar conta de tudo sozinha e eu trabalho à tarde, que é o horário que as crianças vão para a escola. E aí, foram 6 meses assim, o meu marido sentou comigo, fleumático que é, né? Ele aguentou tudo que deu e ele me deixou ter essa experiência. Pobre Ele homem. disse, ele aguentou o que deu, mas chegou um momento que ele teve que falar. Aí ele disse, olha, você está perdendo alguma coisa, porque você está perdendo de estar com as crianças, de estar atenta realmente a eles, porque você virou uma fixação só pela casa. E algumas faltas nos deformam, né, Marta? Então, eu pensei justamente nessa frase, algumas faltas nos deformam. Então, se eu faltar para minha casa segue. Coloca alguém aqui que vai limpar. Mas se eu faltar para os meus filhos, não é a mesma coisa. Né? Se eu faltar para o meu marido, não é a mesma coisa. E não significa que também pedir ajuda e ter uma ajuda em casa, você não vá fazer nada. Porque também tem pessoas que assim, eu estou pagando, ela que faça, não faço mais nada. Eu juro que eu já fui assim. Eu tô falando, quase que eu tô apontando para mim, assim, olha, tem pessoas. Eu já fui assim, a ponto de eu não saber onde estavam as coisas na minha casa, sabe? Então, quando você enxerga tudo isso, o mais difícil é enxergar. Eu chorei muito, porque eu jurava que eu estava lá na minha soberba, né? Naquele momento de fazer como o São José Maria Escrivá, de olhar a mim mesma e me dar a admiração que eu devia, eu estava me dando uma admiração infinitamente superior à que eu devia. Maior. E aí eu dei espaço, eu perdi a capacidade de olhar para a minha vida e as minhas qualidades se perderam na minha soberba, ou seja, eu matei o bem que havia em mim. Deus nos dá dons para que a gente desenvolva justamente da melhor forma possível. Isso não pode se transformar num status, isso não pode se transformar numa forma de julgar outra pessoa que não tenha isso. Entendeu? Sim. Então, nós estamos aqui para nos complementar. Nós viemos ao mundo com faltas, que é justamente para um ser humano depender do outro. Então, a gente se inspira, aprende e busca, porque senão a gente cai, né? Nosso inconsciente adâmico nos derruba, não adianta. E nesse, como tu falou, depender do outro, quando a gente fala da virtude da material, né, que eu estava falando, quando a gente fala então de uma casa arrumada, quando a gente fala assim dessa vida prática, né, de uma rotina bem organizada, de ensaiar a rotina da família, como que vai ser meu dia amanhã, a gente fala também em caridade. Então, quando a gente fala na virtude da ordem, a gente fala em caridade. Por quê? Porque a gente se organiza, né? Se a gente tiver o ideal certo dessa organização e não for esse ideal que a gente acabou de falar, a gente se organiza para que a gente tenha mais tempo, né? E a gente possa servir melhor. Para a gente se dar melhor, para a gente servir melhor. Então, tem a virtude da ordem, né? E não ser preguiçoso tem a ver com ser caridoso. Porque a gente se prepara para os outros. Se a gente tiver com esse ideal correto. Então, quando a gente também fala de preguiça, nesse poupar, né? De não ter sacrifício, a preguiça, eu digo para as crianças o seguinte, que... Deixa eu lembrar a palavra certa que eu digo para eles, que a preguiça é uma promessa mentirosa. Por que a preguiça é uma promessa mentirosa? Ela é muito mentirosa. Porque ela promete, né? Ela promete nos poupar da dor agora, mas não poupa depois. Não. A gente, o preguiçoso hoje, ele tem essa promessa mentirosa. Ele pensa, tá, mas depois o preguiçoso se arrepende. Eu tenho certeza que por mais que a pessoa que seja preguiçosa, ela não diga, ela se arrepende de não estar servindo, ela se arrepende de não estar fazendo as coisas, né? Então, é a gente decidir não se poupar agora, é topar um sofrimento agora. O meal prep é um exemplo, Andressa. Quando eu vou ali para a cozinha, claro que eu falo que é ótimo, é maravilhoso, eu sinto prazer em fazer. Mas, de certa forma, assim, não é sempre. Não é sempre que eu tô disposta a estar lá cozinhando. Então, como todo mundo. O que eu faço? Eu topo um sofrimento hoje, vou ali, vou ficar 4, 5 horas na cozinha, né? Dependendo da quantidade que eu vou produzir. Topo um sofrimento hoje para eu realmente daí me poupar de um sofrimento durante a semana de ter que cozinhar e limpar todos os dias. Nesse caso, não é uma promessa mentirosa, né? Porque eu tô topando sofrer agora para não sofrer depois. Tanto, né? Exatamente. Essa é a ideia do E o sofrimento é inevitável. Porque se você não fizer, ou você em algum momento vai acumular de serviço e aí você não vai dar conta e vem a frustração, porque a frustração ela é fruto de quem espera demais. Então todo preguiçoso é frustrado,
porque ele sempre acha que vai dar tempo. Ele procrastina porque ele sempre acha que vai dar tempo de entregar aquele relatório, vai dar tempo de fazer a faxina para o Natal, vai dar tempo de organizar as coisas das crianças, vai dar tempo. E quando chega a hora, não dá. Não dá, porque o tempo, ele não perdoa. Ele não perdoa, não dá para ir empurrando com a barriga. Então, tem uma frase, eu não sei de quem é, mas é aquele verdadeiro, se não eu, quem? Então, às vezes eu olho para alguma situação aqui em casa e eu penso, ai meu Deus, eu queria tanto que isso já tivesse sido resolvido, já estivesse pronto, mas aí eu olho, eu vejo as crianças, vejo meu marido e eu penso, se não eu, quem? Sou eu que tenho que levantar. E a gente nessa vida, ou nós estamos sofrendo, ou nós estamos socorrendo o sofrimento de alguém. Ninguém vai passar ileso. Então, enquanto o nosso sofrimento for pequeno, for ações pela nossa família, a gente não pode nem considerar isso como um sofrimento, porque eu chego em casa e tenho que fazer a janta. Meu Deus, olha onde nós chegamos. A que ponto nós chegamos de fraqueza do corpo e do espírito também. Né? É que as pessoas, eu falei esses dias que as pessoas agora, todo mundo fala, graças a Deus, né? Eu acho muito legal esse movimento que está acontecendo no Instagram. Todo mundo está falando sobre virtudes, sobre educar melhor, sobre cuidar melhor da família, sobre ser santo, sobre carregar a cruz com alegria. Então todo mundo fala, carregar a cruz com alegria. Mas por que as pessoas têm dificuldade de entender? Porque elas pensam que carregar a cruz com alegria é estar igual um bobo alegre o dia inteiro. E óbvio que não é assim. A própria cruz, ela já nos mostra, né, um ponto de tensão, né, se a gente for observar. Então, carregar a cruz com alegria não significa que não vai, né, que em alguns momentos do dia não vai ter tensão, que não vai ser sofrido, que a gente não vai ter que se purificar, né? Eu sinto essa dificuldade aí do pessoal entender, né? Carregar a cruz com alegria é isso. E não assim, tá, eu não tô a fim de lavar essa louça, mas eu tenho que estar feliz para lavar a louça. Não, eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que fazer o que tem que fazer. E ponto. E ponto, porque somos adultos e ponto final. E eu sou a mãe dessa família, eu sou a esposa dessa casa, eu sou o coração desse lar, eu sou o ser, entendeu? Eu sou o coração que pulsa aqui dentro. Então, se eu desandar, desanda tudo. Eu costumo falar que a gente tem que calçar os sapatos que nos cabem. Então, eu admiro, por exemplo, quem faz homeschooling. Eu acho sensacional. Não cabe na minha vida o homeschooling. Eu, Andressa, não fui preparada para isso. Eu não entendo a logística. Não parei para estudar. Não tenho uma equipe de professores para me dar depois um suporte. Por exemplo, para o meu filho, que já é maior. Então, veja bem. É lindo, é virtuoso, mas é algo distante de uma virtude que eu busco. Por quê? Porque eu preciso primeiro trabalhar aquilo que está perto de mim. Então, quando a gente abstrai e tudo se torna, não, agora eu vou fazer homeschooling e também eu vou cozinhar e vou cuidar de casa e vou trabalhar fora e vou não sei o quê e não vou reclamar, vai chegar em um momento que você vai sucumbir. O abismo é logo ali e é um abismo puxando para o abismo. Né? Não tem problema precisar de ajuda, né? As puérperas que às vezes falam, eu quero dar conta, mas eu não consigo. Não tem problema precisar de ajuda e pedir, não é feio. Pelo contrário, é ótimo. O que não dá é você ficar com ódio do seu marido porque ele sai para trabalhar e quando ele chega você descontar a raiva do dia inteiro que você ficou em casa cuidando do bebê e o bebê teve cólica e o peito, não sei o quê. Que acontece no marido, sendo que você poderia ter aceito a ajuda da sogra, mas eu não vou aceitar porque é a minha sogra. E eu não vou dar entrada. Então, veja bem, as pessoas dificultam os relacionamentos por pura soberba, né? E aí, o que acontece? Ela olha para si da forma como São José Maria fala. Olhe para você e se dê o devido valor. Não o que você acha, mas o que você é. Porque se você se envaidecer do que você é, você perde ali tudo de todo o bem que havia naquele dom que Deus te entregou. Então isso é parte da vida, o sofrimento. Se a gente tiver maturidade, né, Marta? Vestir o calçadinho da humildade e olhar e falar, eu acho lindo a pessoa que faz tal coisa, mas não cabe na minha rotina. Tem um monte de esposas por aí que eu sei que querem enfiar a goela abaixo dos maridos, o homeschooling, por exemplo. Os maridos não concordam, porque elas ficam mais estressadas, e aí mais sobrecarregadas e elas não sabem por onde ir, mas está todo mundo fazendo e vou fazer também. Gente, calma. Não significa que você não vai fazer, mas você primeiro precisa se preparar para fazer, né? Eu não consigo fazer o meal prep, por exemplo, ainda do jeito que você faz. Eu tô indo por partes, eu tô indo pelas... Primeiro, as proteínas já me ajudam
meu Deus, é o primeiro que eu penso, é a Coringas, né? proteína, né? Que me tira, assim, muito tempo ali da cozinha. E no mais, a gente vai fazendo adaptações durante a semana. Então, veja só, se as pessoas olharem com verdade para a sua vida, olharem de forma real para a sua vida, elas vão ver que elas também são virtuosas. E que não é porque elas são virtuosas em alguns pontos que elas vão abandonar outros. Mas aquela virtude que está mais distante, ela é uma virtude que ela vai adquirir, mas ela vai precisar lutar para adquirir. Ela não pode ser frágil, então ela tem que estar firmada naquilo que ela já tem. E aí, então, buscar essas virtudes novas, porque a vida é feita de impactos, como disse Francisco Fausto, o padre Fausto. Então, se ela é feita de impactos e você é frágil, você vai quebrar. Agora, se você tiver embasado no tripé das virtudes, que é oração, sacrifício do corpo e serviço, você consegue. É possível, foi possível para mim, foi possível para você que ficava mais fora de casa do que dentro de casa, não era assim sua rotina? É. E a gente consegue, mas é importante falar que a gente consegue, mas mesmo assim a gente todos os dias está tentando, né? Não sei se contigo é assim, Andressa. Porque assim, não é uma fórmula pronta. Ah, que bom, agora consegui, tenho a virtude da ordem, acabou para mim, daqui eu só vou seguir. Não, aí é todos os dias, né? Todos os dias aprender a sofrer mais um pouquinho. Todos os dias aprender a sofrer mais um pouquinho. E a gente, quanto mães, é muito importante aprender isso para também trazer isso na realidade dos nossos filhos, né? Porque muitas de nós, a gente tá aí, sei lá, com 30, 40, 50 anos, a gente às vezes está aí vivendo na preguiça e não consegue, né, trazer essa ordem para dentro da nossa casa, porque se a gente for analisar, a gente foi poupada, né? Uma vida inteira de sofrer, né? Não é aquela criança que é o filho não é enfeite que eu falo, né? E que tu aplica também aí na tua casa. Então, aquela criança que, tipo, eu tenho um exemplo que eu falei, agora não me lembro, mas esses dias a Duda tava me falando de um colega dela, tomara que ele não esteja na live, que ele diz pra mãe que ele tá muito cansado pra ir nos primeiros períodos e pra ir de manhã, né? Tá muito cansado. Só que assim, o adolescente que sequer trabalha, né? Então ele passa o tempo todo no TikTok, no celular, e a mãe dele entra em contato com a escola porque o filho tá muito cansado pra ir. Então, assim, a gente vê aonde que o buraco é bem mais embaixo, que a gente tem que trazer essa realidade pro nosso filho. Tipo, se o filho tá no judô e ele disse que tá cansado, e se não é uma questão de doença, se não é um cansaço que a gente é como mãe, a gente sabe quando tá cansado ou não. Sabe. Não, tu vai ir, tu vai fazer. Tu tem essa tarefa pra fazer e tu vai fazer. Ah, mas tá cansado, não sei o que, eu tô com preguiça. Vai fazer. Né? E assim como a gente quer isso para os nossos filhos, a gente tem que aplicar isso pra gente. É um pouco mais difícil, assim, porque a gente é adulto e a gente se coordena, né? E começa a se puxar pro lado da preguiça. Então, a gente, como adulto, tem que pensar, não, eu quero me desafiar. Eu quero me enriquecer. Eu quero amadurecer, né? Então, eu vou fazer essas coisas que eu não quero fazer, mas eu vou fazer. E eu faço isso, Andressa, na academia, né? Nos treinos é uma coisa, assim, que me enriquece. Parece também bobo, mas que me enriquece. Então, às vezes, eu tô lá fazendo um exercício que tem um peso X. E o professor olha para mim e fala assim, Marta, quem sabe a gente coloca mais 10 aí de cada lado. Mais 10, mais 15 de cada lado. E na hora eu penso assim, eu sempre penso assim, meu Deus, estava muito pesado. E eu analiso, né? Se eu não vou me machucar, se eu não vou me lesionar. Tá, se eu não vou me lesionar, na hora eu nem falo, eu penso sem falar. Aí eu olho para ele e falo assim, eu penso assim, bom, o máximo que pode acontecer é eu ter que tirar o peso e voltar ao peso que estava antes. Mas eu posso colocar e tentar, entendeu? Baixar a cabeça e fazer. Aí eu falo, tá, vambora, pode botar. Aí ele bota, e quando eu consigo, isso me enriquece demais. Né? E isso aí eu aplico em outras coisas. Então, quando eu vou ali lavar aquela louça que eu não quero, isso me enriquece demais. Sim. Né? Isso... Você está fortalecendo não só o corpo, como o espírito, né? Quando a gente fortalece o corpo, a gente também fortalece o espírito, né? Porque você mostra para o seu corpo que ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito, né? E assim como você falou, às vezes as mães, eu já fui muito assim também de deixar a coisa rolar, às vezes por falta de acesso mesmo, por falta de conhecimento. Hoje em dia não tanto, mas às vezes tem, né? Tem pessoas que preferem não aprender e tem pessoas que têm muita dificuldade em compreender as coisas como elas são passadas. Por isso, a importância do exemplo de quem já errou tanto, vir e falar, olha, é
possível, né? O Saulo, eu sigo aqui o psiquiatra Saulo Barbosa, quem não segue, Adoro, Saulo. ele fala, ele é maravilhoso, e ele fala assim que quando você olha para outra pessoa e você se inspira nela, sem que aquilo abra em você, sem que aquilo faça com que você sinta inveja da outra pessoa, mas você olha e você se inspira, ou seja, abre no seu peito um grande é possível. Então, por exemplo, quem me olha e fala, nossa, Andressa era preguiçosa, trabalhava fora, workaholic, só pensava nisso, não sei o quê, e hoje ela cuida de casa, lava a louça, cuida de criança, e é feliz assim, entenda, entenda, é feliz, né? Eu não faço porque todo mundo faz, foi um caminho que eu encontrei, foi um caminho que Deus me colocou para trilhar e eu fui encontrando as pessoas certas que foram preenchendo ali, me mostrando qual era o caminho, as respostas que eu vinha buscando. Então isso abre no peito da gente um grande é possível. Se aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. E quando você disse da cruz, que eu acho muito importante, eu fiz um vídeo no meu feed que explica o madeiro horizontal, né? Como o madeiro horizontal é aquele que somos nós, nossos braços abertos, segurando o peso da nossa vida, assim, o que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa casa, as dificuldades com os maridos, as dificuldades, às vezes, de doença com os pais, enfim, tudo de ruim que possa estar acontecendo e de bom, a nossa construção, a nossa história, a nossa biografia aqui, ó, no madeiro horizontal. E o madeiro vertical é aquilo que nos liga, né, entre a realidade e Deus, e o céu. Então ele, se for ver bem, quem sustenta a cruz é o madeiro vertical. Claro. Sem o madeiro vertical não existe cruz. Então, nós não, por mais que cada um precise carregar a sua cruz, em nenhum momento nós estamos carregando a nossa cruz sozinhos. Então, a gente não pode esquecer disso. Tá pesado, tá difícil, mas eu não estou sozinho, entendeu? Porque eu tô carregando o madeiro horizontal, mas Deus está carregando vertical, e o vertical é maior, sempre maior. E Ele me mostra o caminho. Apesar de estar fincado na realidade essa cruz para ficar em pé, ela me aponta para o céu. Então não é fácil. Então as pessoas querem viver o fácil. Elas olham as redes sociais, elas querem viver só o benefício da vida. Só que Deus não prometeu que a vida ia ser fácil. E não é. Talvez. E outra, é bem cíclico, né, Marta? Em alguns momentos está tudo tão organizado, tão bem, tão bom, e de repente dá uma guinada e vira tudo de ponta cabeça. Aí é a hora de você treinar aquela ordem, aquela virtude, aquela paciência, tudo que você veio buscando, Deus te coloca a teste, no fogo. É assim que funciona. E aí você vê se realmente aquilo que você estava falando, como disse Jesus, era só com os lábios ou se a gente estava colocando no nosso coração. Nosso coração. Né? Sabe que, não, tudo, eu agora tô falando assim, Andressa, comecei a lembrar, né, de como eu era, de como eu era. E aí eu fiquei pensando, né, tem como uma pessoa ser ordenada, tem como uma pessoa ser ordenada na sua rotina, na sua vida, sem ter, sem ter Deus como um pilar na vida? Né, uma pergunta. Na verdade, olha só, é uma enganação, né? Porque eu, por exemplo, eu não sou preguiçosa, eu nunca fui preguiçosa, eu sempre fui de fazer. Só que eu fazia, né, sem Deus no coração. Então eu fazia as coisas assim, porque eu queria, né? Por soberba, e porque eu queria e porque eu gostava de ter aquela ordem, mas sensação, né? Aquela sensação, e as coisas elas estavam acima. Então, na hierarquia que a gente sabe, né, que vem então o nosso pilar, que é Deus, né? E que vem ali a nossa família, que por último seria as coisas, eu invertia tudo isso. Então, quem olhava de fora, olhava assim, nossa, Marta é muito organizada, mas nada de virtude tinha ali. Entendeu? Então tinha tudo uma organização, mas o ideal daquela organização não era servir a Deus, não era servir a família, era servir a mim. Eu entendo. Você era o centro. Entendo. É soberba, né? Você era o centro. E eu sempre falo assim, eu sempre busco pensar quando alguma coisa, né? Quando alguém me enaltece em alguma coisa, eu peço, como o Ítalo já ensinou muitas vezes, que ele fala também, que ele fala para Deus assim, que eu não permita que a vaidade dos elogios façam com que eu perca o foco, o alvo,
né? Então eu aprendi também a falar isso. Quando eu começo a ver muito elogio, depoimentos não, os depoimentos de vida realmente me tocam, me fazem seguir, assim, porque eu vejo que são pessoas caminhando, né? Então quem está na frente está puxando quem está atrás e isso vale a pena demais. Eu estou falando de elogio. Ah, você isso, você aquilo. Quando eu percebo essa vaidade querendo tomar conta de mim, como disse você, é uma luta diária, né? Para mim, Uma luta a diária. preguiça é uma luta diária. Para mim, a paciência é uma luta Paciência. diária. Então, quando eu percebo esse movimento dentro de mim das sensações, que nós seres humanos, a gente vai muito pelos 5 sentidos, quando eu percebo esse movimento em mim, eu falo para Deus, não me permita cair na vaidade. Não é o objetivo. Eu não quero isso para mim. O meu foco é a minha família e ajudar almas que estão sedentas, porque as pessoas estão de fato perdidas. Eu procurei respostas muito tempo e demorei para encontrar um caminho real. Então, assim, eu sempre falo, gente, olhem para a sua realidade, mudem o olhar para a sua realidade. Ter o que fazer é uma bênção. Uma bênção. É uma bênção. Triste é ter uma vida infrutífera, sem ter a quem servir, sem ter a quem amar, sem ter com quem se preocupar, sem ter quem cuidar, sem ter que servir. E é engraçado isso, né? A gente reclama demais de coisas que são bênçãos, assim, é uma bênção na nossa vida, né? Então a gente às vezes, eu quero casar, quero casar, quero casar. Mas aí quer casar e não quer ter compromisso. Eu quero filho, quero filho, eu quero filho. Aí tem o filho, aí Deus te manda o filho. Aí daí tu não quer cuidar do filho. Aí tudo é uma impaciência, aí tudo é um fardo. É exatamente Sabe que na minha preguiça, né? Meu avô faleceu há 4 meses, mas foi assim uma escola. E eu era muito próxima dele. E eu me lembro de um dia a gente estar na missa, e depois que terminou, uma amiga da minha mãe veio conversar com ele, que ele sempre foi coordenador do movimento familiar cristão e tudo. Minha família sempre muito envolvida aí com a igreja. E aí ela reclamando do cansaço dos filhos, e ela reclamando, eu me lembro, eu era adolescente. Reclamou de muita coisa, assim. Que ela estava cansada, que ela não tinha tempo de participar direito das reuniões, de estudar para as reuniões, porque as crianças, porque isso, porque aquilo. Quando ela parou de falar, meu avô disse para ela assim, olha, minha filha, deixa todo mundo minha filha. Olha, minha filha, Deus não gosta de reclamação. Tudo que você acha que está demais na sua vida, Ele tira, porque Ele quer te atender. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala do seu esposo, cuidado do que você fala dos seus filhos, o trabalho que você tem com eles. Porque Deus não gosta de reclamação. Ele te dá tudo que você pediu. Mas se você acha que está em excesso, Ele tira. Eu me lembro dela cair num choro. E aí eu acho que isso foi assim, isso foi para mim. Então, vira e mexe, quando eu vou reclamar alguma coisa, eu falo, gente, mas às vezes até de abastecer o carro. Ah, meu Deus, mas por que meu marido já não abasteceu? Meu carro tá na reserva. Aí eu penso, meu Deus, eu tô reclamando de ter que... Não, obrigado, Senhor, que eu vou abastecer. Então é uma mudança de olhar mesmo. Não é ficar tonta diante da realidade, mas é olhar para a realidade, entendeu? E desenvolver um olhar abençoado, tirar um pouco esse olhar luciferiano, que a gente tem uma facilidade imensa. A porta do inferno é escancarada e a porta do céu é estreita. A gente tem que... É luta mesmo, é luta diária, o movimento é esse. Ah, Andressa, até quando eu vou ter que repetir com meu marido, não sei o quê, ou pro meu filho, não sei o quê? Meu amor, até o último dia da sua vida, porque todos os dias eu falo para mim que eu não vou comer doce e como. Todos os dias da minha vida eu falo para mim que eu vou terminar de fazer aquele... Meu marido morre de rir, às vezes eu falo alguma coisa, daí quando eu vou fazer, eu tô fazendo alguma coisa diferente, ele fala assim, abre uma live. Eu quero falar com as suas seguidoras. Também acontece isso. Aí também, abre uma live que eu preciso conversar com as suas seguidoras. Rapidinho eu volto pro eixo, entendeu? Peraí, só um pouquinho. Aqui em casa também acontece isso. É muito bom. E Andressa, e voltando um pouco mais ali sobre a virtude da ordem, assim, mais na prática, eu tava dando um exemplo para as crianças aqui também, né, de como que a gente percebe que a virtude da ordem ordena a nossa vida. Olha essa frase, isso não sei se deu certo. Mas sabe, um exemplo foi que a gente falou quando a gente vai num retiro, que nem a Duda foi esse tempo. Ou quando um outro exemplo, que a gente está de férias, a gente pega um guia que vai nos auxiliar. E o que acontece? Ele ordena nossos horários, né? Ele ensaia, existe um ensaio do nosso dia. Então, quando a gente está num retiro, a gente termina aquele dia com uma sensação assim, meu Deus, quantas coisas eu fiz hoje? Sim, né? Que se eu deixasse por mim,
Se eu deixasse por mim, eu não faria nem metade disso. Então a gente acorda cedo, tem uma meditação, tem uma oração, aí tem um texto, tem isso, tem aquilo, tem jantar, tem almoço, tem leitura. Chega ao final do dia, a gente está super satisfeito. E é por isso também que a gente, como eu falei, né, que a preguiça é essa promessa mentirosa. Porque quando a gente não se poupa, né, fazendo essa ordenação dos nossos horários e do nosso dia, a gente fica muito satisfeito no final do dia, né? Então a Duda, eu tava conversando isso com a Duda, porque quando ela foi no retiro da obra aqui em Porto Alegre para solteiras, ela disse, mãe, a gente fez muita coisa. E às vezes eu passo o final de semana em casa, assim, tipo, sabe, chega o final do dia, eu tô até triste, porque eu não produzi nada, né? Não teve nenhum sofrimento, não teve nenhum sacrifício. Sim. E foi bom você falar isso também, que uma coisa que me ajudou muito a sair, assim, daquela minha preguiça nata, aquela coisa que estava incrustada em mim, foi fazer coisas assim, eu colocava o cronômetro 3 minutos. Então, vamos supor assim, eu vou organizar, sei lá, uma gaveta de roupa de academia. Eu colocava lá 3 minutos, para eu não parar e olhar o celular, não sei o quê. Colocava lá o timer, ia lá e bem direitinho organizava. Gente, a gente faz muita coisa em 3 minutos. Muita. Aí eu terminava ela, vamos supor assim, eu vou lavar essa louça, eu levava para a louça. Bom, entre lavar, enxugar e guardar, eu tenho 10 minutos. Então eu colocava, isso faz com que você, quem perde muito foco, como era o meu caso, para poder olhar um celular e ver não sei o quê, isso me ajudava muito, que é o poder das pequenas coisas, porque a junção de poucas coisas diárias te faz uma construção. Né? Agora, quando você não ordena nem o pouco, então você nunca vai conseguir ver um resultado grande na sua vida, porque o ordenamento ele vem do pouco, né? Vem do pouco. Ele vem do pouco mesmo, de um pouquinho todo dia. Então, eu acho que assim, nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Né? Como eu citei numa live semana passada, fiz sozinha a live, uma seguidora mandou uma foto do marido na escada limpando o gesso, assim onde fica o LED. Aí ela disse, Andressa, tinha mais de 1 ano que eu pedia para ele limpar e nada. Eu fiz igual você falou na live, peguei a escada, peguei o pano, coloquei do lado dele, disse, amor, sobe, vamos limpar. E deu certo. Eu falei, lógico, e a gente era ele morrendo de rir limpando e eu morrendo de rir embaixo. Eu falei, tá vendo? E não precisa brigar. Então, assim, você pode fazer, você dá para dar uma rendida para ajudar a pessoa e coloca ela naquela posição do não tem como ela voltar atrás. Então, os maridos aí que são, né, para quem tem maridos mais preguiçosos, isso ajuda muito na rotina. Assim, você chega com a lâmpada e com a escada e fala, amor, coloca. Vamos. Tá aqui a lâmpada e a escada, só subir, porque eu tenho medo. E as coisas vão acontecendo e eles vão entrando nisso e não precisa da discórdia, da confusão, porque aí você perde todo o mérito do que você está desenvolvendo. Você não, e o seu marido se afasta cada vez mais, fala, fica aí estudando de virtude e enchendo meu saco aqui em casa. Então você não traz ele para perto de você, né? E a gente, para trazer o marido, nós temos que estar assim com o coração aberto, inclinados a fazer com que eles façam com amor também. Né? E como é que ele vai fazer com amor quando ele vê que eu faço por ele com amor? Então, ele devolve. Não adianta, funciona. Né, Marta? O nosso horário, né? Se deixar, eu fico mais uns 3 dias só conversando com a Marta, né? Verdade. Eu vou finalizar com os agradecimentos. Tinha bastante coisa pra gente conversar, mas a gente faz... Eu tenho aqui cadernos e cadernos pra falar. A gente vai fazendo outras lives. Vai, mas muito bom. Assim, quem não segue ainda a Marta, eu indico demais. Eu sigo eu vejo pouquíssimos stories diariamente, porque senão eu não consigo produzir em casa e no próprio Instagram. Mas o da Marta é um dos poucos que eu não perco, porque a Marta, ela me traz assim, ela me traz uma energia muito boa e uma realidade. Eu gosto de olhar para a pessoa e ver que a pessoa vive uma vida real. Então a gente olha para a Marta e a gente vê que a Marta é de verdade. Então você me ajudou muito nesses primeiros passos aí de buscar a vencer a minha preguiça. Sem dúvida alguma, você foi uma pessoa que me deu um empurrão. Por isso eu te agradeço muito. E eu espero que você continue ajudando muitas almas aí a encontrar o seu Tu não caminho. sabe. É que eu tenho que fazer uma declaração. Tu não sabe o quanto tu me ajuda. Não sabe. Eu fico muito feliz que a gente já tá juntas, né? Desde o comecinho. Eu espero que teu Instagram cresça muito no sentido de muitas pessoas poderem ser ajudadas, né? Que hoje, às vezes a gente olha o número, tantos mil pessoas, mas vai ser muito mais. Eu tenho certeza que vai ser muito mais, porque muitas pessoas estão sendo ajudadas por ti. Graças a Deus, por nós.
né? E a gente tem, nessa luta, a gente tem que continuar firme. É quando eu falo, às vezes a pessoa fala, Andressa, cansa. Eu falo, não é uma questão, é porque parar para mim não é mais uma opção. Cada depoimento que eu recebo, eu falo, é por essa pessoa. Cada vida vale, É a entendeu? mesma coisa, Andressa. Cada vida vale. Então, assim, mas o seu Instagram é pequeno, você não pensa em não sei o quê. Eu falo, sim, mas veja só, quantas almas você já resgatou e ajudou a levar para o céu? Ah, não sei. Então, começa a fazer isso. Porque se você estiver atenta à sua vida, você vai começar a perceber Não perder as essa pessoas que estão oportunidade. precisando, né? Não perder essa oportunidade, né? Não perder essa oportunidade. A gente tem Instagram, muitas pessoas têm Instagram e às vezes a gente se perde aí no caminho pra estar falando só bobagem e tal. Não que seja uma coisa assim, eu gosto do meu Instagram, ele é bem eu, assim, eu gosto de ser rir, alegre, faço as minhas besteiras também. Mas assim, no sentido, eu também fico muito feliz de receber os depoimentos e de pessoas que emagreceram, que aprenderam a cozinhar, né? E que servem melhor a família, assim, isso não tem preço. E é isso realmente que faz a gente continuar, né? De estar, porque é um sacrifício também estar aqui todos os dias. A gente deixa de estar com a família. Os meus estão lá embaixo agora, vão ver Brasil Paralelo, acho que já estão vendo. E aí depois eu vou lá. Então, assim, mas estar aqui, poder dividir com vocês um pouco, né? E Isso graças a Deus é que nossos gratificante. maridos nos apoiam, né? Nos ajudam, Sim. nos apoiam. Nossos filhos também têm essa Sim, compreensão. eu tenho coprodução aqui, né? Você tem um background aí com essa turma sua, o meu ainda não, mas tá chegando, eles estão crescendo. E assim, para complementar, como disse o Ítalo ontem, isso aí que você falou agora, não perder a oportunidade de resgatar uma alma. De resgatar uma alma pro céu. Né? Então, a gente ter muito claro, assim, não nos envaideçamos daquilo que nós somos, para que a gente não perca o bom, o bem que existe nessa ação que a gente tem feito. Né? É um trabalho diário para que a vaidade não tome conta, para que a soberba não tome conta e que a gente não perca esse olhar atento, assim, né? Existem almas atentas, então, e almas sedentas. Então a gente precisa dar a mão e ajudar a elevá-las. E a senhora me convide para fazer mais lives, porque eu tenho folhas e folhas e folhas aqui. Não, mas vamos marcar, já está marcado. A gente Já tá marcado. Depois põe a data aqui e coloca aqui pro pessoal, tá Tá, bom? gente, Obrigada, se vocês Mari. quiserem tirar um print, quem tá aí? Quem é das nossas amigas tá aí, quer tirar um print pra gente dar depois? Vamos lá. Printou? Printaram? Obrigada, Marca, gente. Obrigada. Muito obrigada. Beijo no Obrigada, coração de Mari. vocês. Obrigada, Andressa. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.